A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo sobre o Apocalipse, né? Nós estamos aqui na leitura das 7 taças da ira de Deus. Eu quero ler novamente a 4ª taça, né? Aonde ela diz o seguinte, ó: o aumento da temperatura do sol queimando os homens. Este castigo divino resulta em blasfêmia das massas humanas em vez do arrependimento. Isso está em Apocalipse, capítulo 16, verso 8 e 9. O profeta Isaías fala que o sol se aquecerá 7 vezes mais, meus irmãos. Repara do que estamos falando, tá? Olha só do que estamos falando. Das 7 taças. Então, vamos dar uma pequena lida aqui sobre a 4ª taça, ok? Aonde ficou evidente aqui o que está ocorrendo. Olha só. O anjo que derrama esta taça proclama que Deus é o justo, que vive eternamente para todo sempre e tal. Nós estamos continuando aqui sobre o derramamento, né? E aí ele vai dizer o que sobre essa 4ª taça, né? Ó. Ele diz o seguinte, ó: a 4ª taça da ira de Deus é derramada sobre o sol. Então presta bem atenção, tá? Que essa 4ª taça da ira de Deus, ela é derramada sobre o sol, para abrasar os homens com fogo e grande calor. Seria esse terror ou horror suficiente para trazer o arrependimento? Essa é uma pergunta. Não, meus irmãos. Eles blasfemaram o nome de Deus. Olha só. Então eu quero que vocês frisa bem isso daqui, ó. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, né, que eu tô com bastante livros e a minha apostila aqui aberta. Abre a sua Bíblia comigo em Isaías. Olha o que diz aqui em Isaías, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 26. Isaías 30, 26. E será a luz da lua como a luz do sol. Sabe quando o sol do meio-dia ele está queimando? Então a luz da lua vai se tornar naquele calor. E a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Imagina 7 dias de calor em um dia só. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então, vocês viram aí o que Deus vai fazer, né, para abrasar, para julgar. Então, vai ser derramado no próprio sol, né? No próprio sol. Vamos continuar a leitura aqui. Eles ainda blasfemaram, hein? Do nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Por mais dolorosa que seja a grande tribulação, a maioria das pessoas, meus irmãos, não virá a Deus. Eles não vão vir, eles não querem saber. Presta atenção nisso, vai ter aquela chance, mas eles não vão querer vir, né? A maior parte seguirá sem arrependimento e sem honrá-lo. Isto leva-os ao arrependimento e à humilhação. Seus espíritos ficam abatidos diante da severidade cada vez maior das punições que recebem. Então, quanto mais Deus está castigando, em vez de eles se arrependerem, pedir perdão a Deus e receberem a chance, eles blasfemam, né? Não, eles querem continuar blasfemando cada vez mais o nome de Deus. E que estranha reação humana à manifestação da ira do Todo-Poderoso. Quanto mais Deus castiga, mais eles vão estar blasfemando. Como a vontade do homem é irremediavelmente má e completamente corrupta, meus irmãos. Infelizmente, né? Então, vai ser marcado aí a 4ª taça, que o sol vai se esquentar demais, vai dar muito câncer, vai dar muita doença de pele, porque vai dar muita queimadura, meus irmãos. Imagina o calor que vai ser. 7 dias de calor em um dia só. Misericórdia. Bom, vamos para a 5ª taça. Trevas reais por todas as partes envolve o reino do anticristo.
Esse juízo divino acarretará problemas imprevisíveis na administração do anticristo. Então, agora Deus vai começar a complicar um pouquinho para o anticristo. Seu reinado e os seus negócios, como prova da sabedoria, da soberania e do grande poder de Deus em agir quando quer. Dá uma olhadinha comigo em Apocalipse 16, 10 e 11. Vamos lá? Você que está com a Bíblia aberta, já abre aí em Apocalipse. Opa, passei. Apocalipse, capítulo 16. Opa, passei. Capítulo 16, versículo 10 e 11, que diz assim, ó. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reinado se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Olha só. Eles mesmos mordiam sua língua de tanta dor que já estavam passando. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras, meus irmãos. O que aconteceria se eles tivessem um arrependimento? Eles poderiam ser salvos? Porque Deus está querendo aqui um arrependimento, mas eles não se arrependiam. Mesmo, só para você ter uma ideia onde vai a natureza humana. Um certo homem africano, pegaram ele e falaram que ele tinha estuprado uma criança. Só que na verdade não tinha sido ele. Pegaram ele, meus irmãos, e a primeira coisa que fizeram foram dar tijoladas grandes, tijolos grandes, que nem bloco mesmo de cimento, começaram a atacar na sua cabeça, então ele começou a não conseguir falar. E ele ficava tentando fazer gesto que não foi ele. Eles foram e jogaram gasolina nele. E começaram a bater e botar fogo. Cada vez que ele ia queimando, a ira do povo de fazer justiça com as próprias mãos, sem ter a certeza. Vou falar de um fato que aconteceu perto da minha casa. Morava um senhor perto de casa e ele era um senhor bem de idade. Então o que aconteceu? O seu filho teve um bebezinho e aí esse bebezinho ficou na guarda dele. E aconteceu, meus irmãos, que a criança, um carrapato entrou na parte sexual da criança. Porque tem criança me ouvindo, eu não posso falar claramente. Na parte sexual da criança, na parte da frente, o que aconteceu? Aqueles carrapatos teve cria dentro da parte sexual daquela criancinha. E inchou. Aconteceu que a criança chorava de dor, coçava e não conseguia fazer xixi. Então a mãe levou ao médico, o médico desconfiou que talvez aquele senhor de idade tivesse a estuprado. Algumas pessoas chegaram nos rumores da conversa a dizer que era a hora de jogar ele para a rua e sentar o pau. Até que o médico foi fazer um exame mais aprofundado e descobriu que havia uma pequena colônia de carrapatos naquela parte inferior da menina. Fizeram uma limpeza, tiraram os carrapatos e desinchou. Mas aquele homem quase caiu na justiça do homem. É muito perigoso. Então nós estamos vendo aqui que na quinta taça terá esse derramamento aí, meus irmãos, né? Contra os homens, e os homens não vão querer ouvir. Ó, vamos ler um pouquinho sobre o quinto anjo, né? O quinto anjo vai derramar a sua taça sobre o trono do anticristo e o seu reinado. O seu reino, o imenso império que controla os povos e as nações da terra, porque é ele que vai estar controlando tudo, é envolto em trevas. E os homens mordem a língua por causa da própria dor que sentem. Ainda não há, contudo, arrependimento algum. Em vez disso, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, eles continuam xingando, blasfemando contra Deus. E não se arrependem das suas obras. Alguns estudiosos acreditam que o reino da besta não diz respeito ao mundo interior, mas apenas ao seu próprio, a partir do qual ele mais tarde viria a controlar todos os outros reinos, né? Mas isso é só um pensamento, uma linha de pensamento. Bom, nós finalizamos aqui a quinta taça, né? Aonde nós vamos continuar ainda falando, meus irmãos. Nós ainda temos aqui a sexta taça que eu quero fazer leitura, eu quero falar um pouquinho, tá bom? Nós vamos deixar para amanhã. Você sabe que a natureza humana, ela é tão pecaminosa, mas tão pecaminosa, que a gente acha que o homem é bom.
mas não é. Então, meus irmãos, procura tomar muito cuidado, porque o homem é mau. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.